Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rony Jefferson aqui. Hoje eu vou trazer uma informação extremamente importante para você que é administrador. Hoje eu vou te dar um direcionamento extremamente pertinente para a sua área. Você que é administrador e também você que é da área de ciências contábeis. Então, vem comigo, let's go! Bem, pessoal, nós temos aqui a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, que é chamada de ANPAD. A ANPAD é uma instituição e um teste também extremamente importante no meio acadêmico, dentro aqui do Brasil, dentro das universidades voltadas à administração e ciências contábeis. E o que acontece? Essa prova é como se fosse uma OAB da administração, como se fosse mais ou menos isso. E com esse teste, ele possibilita a admissão em certas universidades. Algumas universidades, elas exigem que você tenha esse teste obrigatoriamente, porque faz de fato uma peneira ali, e passam realmente as pessoas que estão bem focadas nesse teste, estão com pesquisa, enfim, eles estão empenhados, porque são muitos os assuntos, e aí após passar por essa bateria de estudos, o aluno já chega, o acadêmico já chega bem mais preparado para o momento. E aí, o que acontece? O teste da ANPAD, aqui eu vou ler para vocês rapidinho. O teste ANPAD é um teste de proficiência aplicado em âmbito nacional desde 87, pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Administração. Atualmente, o teste da ANPAD ele é utilizado por mais de 220 cursos de pós-graduação em Administração e Ciências Contábeis em seus processos seletivos. Muito interessante, ele pode ser de orientação acadêmica e de orientação profissional também. Eu acho que os dois estão casados aí, então é extremamente interessante isso. O objetivo, obviamente, que eu já falei, tá fazendo esse pequeno teste para que antes de que você seja admitido nessas pós-graduações, eles tenham meio que uma confirmação que você está preparado, que você vem com uma bagagem, porque após você estudar para fazer esse teste, você vai entrar na pós com uma bagagem muito legal e bem mais preparado para enfrentar, para digerir, digamos assim, as disciplinas que vão estar por vir. Bem, o que é interessante no segundo momento agora é o seguinte: existe um outro detalhe dentro do teste da ANPAD que eles exigem, né, dentro dele tem 10 questões de língua inglesa, pessoal. Então, é sobre isso que eu quero falar. Ou seja, você que é administrador, você que é contador, que está investindo, que está querendo, que está buscando uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, mas principalmente as pós-graduações e mestrado em específico, tem um teste de língua inglesa. Ou seja, você mais uma vez vai enfrentar o inglês e isso pode ser decisivo, porque assim, nós temos português 10 questões, inglês 10 questões, essa parte de raciocínio logístico, né, lógico e quantitativo, 12 questões, e raciocínio analítico, também 12. Ou seja, desse total de pontuações, caso você, por exemplo, não faça nenhuma de inglês, né, não acerte nenhuma, ou seja, essas são 10 pontos, é muito relevante, né? Ele está competindo ali junto com língua portuguesa, com a mesma quantidade de questões, então isso é extremamente pertinente para você, você tem que dar uma atenção em especial para isso. Então, tem o inglês. Eu tenho aqui também um pouquinho do objetivo da prova de inglês, a avaliação do nível de domínio de língua, da língua para literatura e compreensão de textos escritos nesse idioma, capacidade de inferir através do contexto e dos mecanismos de formação de palavras, o significado de vocabulários desconhecidos, a identificação de marcadores explícitos de coesão, conseguindo assim estabelecer conexões de sentido entre períodos e parágrafos. Então é mais uma parte técnica mesmo. Eu vou estar aqui mostrando para você a interpretação de afirmações implícitas no texto, ao acompanhar a argumentação oferecida pelo autor. Então aqui, objetivo, né? Interpretação, padrões textuais. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês de uma dessas provas. Eu separei aqui
Então nós temos aqui. Então vamos lá. Bem, eu separei aqui para vocês uma das provas, um exemplo de prova, né, da ANPAD voltada à língua inglesa. Então aqui eles estão falando sobre inovações e essas questões de modernidade também, de como é que isso acontece, esse crescimento, né, depende de quê, né? Enfim, está falando aqui sobre essa área. Tem a referência aqui embaixo, né, The Economist, que nem eu já venho citando por muitas vezes nos meus direcionamentos. E esses artigos, essas matérias, esses abstracts, eles vêm de textos muito relevantes, principalmente desses grandes sites. Esses artigos eles são muito importantes para você que está visando mestrado, está visando doutorado, já está na pós ou então vai entrar na pós, que é o caso aqui, e você precisa estar entrando em contato com esses grandes nomes, esses grandes players do mercado digital de informações, BBC of London, BBC de Londres, New York Times, aqui The Economist, The Washington Post. Eu já falei de vários desses sites para vocês, então dá uma acompanhada que vocês vão com certeza estar vendo eles por muitas vezes. Então, aqui tem uma pergunta, o que é backlog? Backlog ele é empilhar ali, né, um acúmulo. Então, isso significa backlog, tudo que está dentro dessa linha de raciocínio, de empilhar, de acúmulo. Então, você vai ter que escolher qual dessas respostas é a certa. Então, é bem interessante, é bem tranquilo. Então, mas para que você consiga, mesmo que você não conheça a palavra, você precisa entender o contexto em que ela está inserida para que você consiga interpretar. Ou seja, você precisa de quê? Vocabulário, né? Isso é uma coisa fundamental. Aqui não é nem gramática, é só vocabulário. Aqui na outra, a CES está falando aqui dos slogans, né, que foram revolucionários, e ele fala sobre essa parte. E desse site aqui também é The Economist. É muito importante você estar conhecendo esse website para você estar lendo matérias. E não é tão distante não, hein? 2020, nós estamos em 2022 e olha aqui um artigo, uma matéria que foi há 2 anos atrás. Então, pessoal, tá aqui mais uma outra parte. Qual dessas passagens, né? Qual dessas sentenças ela é verdadeira de acordo com a passagem 6, né? Que aqui eles chamam de passagem, o texto, eles chamam passage, é o texto, né? Essa parte é como se fosse um pedaço, né? Essa parte 6, esse pedaço 6, né? Essa passagem 6. Qual dessas sentenças é verdadeira de acordo com a passagem 6, the passage 6? Então você vai ter que, mais uma vez, interpretação de texto. Você lê o texto, ele é bem pequenininho, ele não é tão extenso assim, então você já ganha bastante tempo se você tiver bastante vocabulário, e você vem aqui nas opções dessas 5 alternativas e escolhe a alternativa certa. Então, hoje o que eu queria mostrar para vocês era sobre esse teste da ANPAD, um teste que é, como digamos, a OAB da administração de empresas e também ali para ciências contábeis, ele expandiu, né? Acho que as ciências contábeis ela está envolvida em quase tudo, assim como o direito, né? Em todas as áreas da administração. Em algum momento você vai lidar ou com direito ou com contábil. Essa parte de toda essa organização contábil, você precisa dela. Então, você que é administrador, você que é da área de ciências contábeis, e por que não, eu diria, do direito também, está sempre acompanhando o que está acontecendo nesses grandes sites The Economist, para que você possa estar sempre atualizado sobre esses assuntos, ou já ter visto ele em algum momento, tipo nesse caso da prova que eu mostrei em 2020, mas essa prova em específico para você que é contador, para você que é administrador, a prova da ANPAD, que é uma prova extremamente pertinente para você e que dentro dela é exigido inglês e você precisa estar a par disso. Então, vamos começar o curso, vamos começar a dar esses primeiros passos no idioma, porque
ele é muito importante para você, tá bom? Então acompanhe aqui, segue a gente que futuros direcionamentos estarão sendo postados aqui toda semana. Bye bye, see you around.